Olá a todos, eu sou o Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de conversão de energia. Na aula de hoje vamos falar das características construtivas e o campo magnético girante do motor de indução monofásico de polos sombreados, um motor muito usado em eletrodomésticos. Bora para a aula! Nessa sequência de vídeos já comentamos sobre as características construtivas do motor de indução de fase dividida e do motor de indução com capacitor de partida. Vou deixar os links na descrição e no card final deste vídeo. O motor de polos sombreados é um motor elétrico de construção mais simples, com seu uso basicamente em eletrodomésticos. Vai ser muito encontrado ou como motor auxiliar de ventilação interna de equipamentos, como por exemplo em geladeiras, ou em equipamentos que não exigem torque elevado para operação e partida. É o caso, por exemplo, das air fryers. Também a gente pode encontrá-lo em pequenos ventiladores de mesa, por exemplo. São motores de baixa potência, na fração de 1 por 1000 a 1/4 de HP. Sua rotação é em torno de 1000, 1500 e 3000 RPM, dependendo do número de polos desta máquina. Veja que se trata de uma máquina de alto escorregamento. A sua eficiência é muito baixa, em torno de 20 a 40%, e também tem um baixo fator de potência, de 0,5 a 0,6 indutivo. Seu torque de partida é de apenas 50% do torque nominal desta máquina. Ou seja, esta máquina não consegue nem partir com a sua carga nominal no eixo. Mas se essa máquina tem tantas características ruins, por que ela é ainda utilizada? Na verdade, para a sua aplicação, tais características não interferem. O que vai ser levado em conta vai ser o baixo custo, é um equipamento compacto e tem possibilidade de controle de velocidade. O foco desse vídeo é nas características construtivas e como é produzido seu campo girante. Mais à frente vamos em laboratório e mostrar o seu funcionamento. Então vamos lá. Para aqueles que têm acompanhado o curso, não deixem de se inscrever para receber as notificações de novos vídeos. Se gostarem, deixe seu like e, havendo dúvidas, deixe-nos. Então, seguindo a sequência dos nossos vídeos, aqui temos o eixo da máquina. Acrescentei o rotor, núcleo de ferro magnético, laminado. E os condutores do rotor da máquina, feito de alumínio, material condutor. Temos um anel de curto-circuito frontal, o anel de curto-circuito na parte traseira da máquina. Trata-se então de um rotor de gaiola de esquilo, como vemos lá nas máquinas monofásicas, de fase dividida ou com capacitor de partida, e também vemos nas máquinas trifásicas. A diferença vai vir exatamente aqui, no estator da máquina. Veja, aqui a parte frontal e a parte traseira. Observe, apesar do estator desta máquina ser totalmente diferente do que temos visto nos últimos vídeos, os princípios de funcionamento dessa máquina são exatamente os mesmos. Vou colocar aqui a bobina principal. Primeiro vou colocar o carretel, onde eu enrolo a bobina principal desta máquina. Veja, é uma bobina simples, um enrolamento simples. Essa bobina é caracterizada por fio fino de várias voltas. É nesta bobina principal que aplico a tensão principal da máquina e vai então circular a corrente principal desta máquina, corrente alternada. Para apresentarmos aqui os princípios de funcionamento desta máquina, vou fazer uma consideração inicial e, após analisarmos todos esses princípios, vou voltar ao estator da forma com que é apresentado. Então vou abrir a parte superior desse estator e a parte inferior deste estator.
A minha ideia aqui, para a nossa análise inicial, é forçar o campo magnético a entrar no rotor desta máquina. Vou retirar o rotor da máquina agora. Vou supor que vou aplicar uma tensão monofásica, alternada, na bobina principal da máquina. Então vai circular corrente alternada. Vamos supor que a corrente está neste sentido. Da regra da mão direita, qual vai ser o sentido do campo no núcleo e no entreferro da máquina? Eu representei aqui, em verde, a corrente da bobina principal. O campo que ela produz, estou também representando na cor verde. Veja aqui no ferro da máquina. O campo resultante vou representar pela cor vermelha. Sabemos o seguinte, que o campo sai do material de ferro pelo polo norte e entra no material de ferro pelo polo sul. Neste caso aqui, como temos apenas o campo produzido pela corrente principal, o campo resultante vai ser igual ao campo principal da máquina. Outro ponto que temos de destacar aqui é, veja o sentido do campo principal aqui. Por que eu coloquei ele nesse sentido? O campo ele sempre busca o caminho de menor relutância. E neste entreferro aqui, o que temos? Temos o rotor da máquina. Ele sempre vai entrar no rotor fazendo um ângulo reto com a superfície do rotor desta máquina, em todos os pontos em torno do rotor da máquina. Então, nesta situação, o campo resultante está nesse sentido. Como se trata de corrente alternada, a corrente vai variar, então teríamos desta forma, teríamos um fluxo pulsante atravessando o rotor da máquina. E esse campo pulsante não é capaz de dar o torque de partida na máquina. Para isso, temos os recursos de partida. Vimos lá na máquina de fase dividida que o recurso da partida é justamente a bobina auxiliar. Vimos que o motor com capacitor de partida, o recurso para a partida é a bobina auxiliar em série com capacitor de partida. Nesta máquina temos o que chamamos de bobina sombra. Vou acrescentá-la aqui. Veja, esta bobina ela ocupa 1/3 da sapata polar, de um lado e do outro. Como é essa bobina? Observe. Veja que é um circuito fechado. E o que esse circuito fechado, esta bobina sombra, vai influenciar no funcionamento desta máquina? Vamos voltar aqui com a nossa corrente alternada. E ela vai produzir então o seu fluxo principal alternado. Representei aqui em verde para indicar que este fluxo é produzido por esta corrente. E aí temos duas leis importantes. Primeiro é a lei de Faraday. Um fluxo variável vai induzir num circuito fechado uma corrente. Então já temos uma situação. Aqui temos um circuito fechado e este fluxo em verde ele é variável. Então na minha bobina sombra vai ser induzida uma corrente. E aí que temos o ponto mais importante para a interpretação desta máquina. É a lei de Lenz. Qual é o sentido desta corrente? De acordo com a lei de Lenz, a corrente induzida vai ser no sentido de produzir um campo que se opõe à variação do fluxo que a criou. Suponha o seguinte instante de tempo. Coloquei este ponto vermelho aqui. O que é importante interpretarmos aqui? Nesse instante de tempo, observe, o módulo da corrente está aumentando. Então, qual vai ser o sentido da corrente induzida? Eu estou olhando aqui a bobina sombra do lado esquerdo superior. Qual vai ser o sentido da corrente induzida? Ela vai ter que criar um campo que se opõe ao crescimento do campo que a criou.
Então, desta forma, da regra da mão direita, essa corrente ficaria nesse sentido. Veja. Confere aí com a regra da mão direita. Em verde, o campo está crescendo. Então, a corrente vai ser induzida criando um campo que se opõe ao crescimento do campo que a criou. Aí tem um detalhe. Veja este polo, que é o polo sombra da máquina. Eu tenho um campo num sentido e o campo no sentido contrário. Então, estou enfraquecendo o campo neste polo. Vamos ao outro. Veja este polo sombra. Novamente, estou enfraquecendo o fluxo neste polo. Como ficaria, então, o campo resultante nessa situação? Como eu enfraqueci o polo na parte superior e o polo na parte inferior, o campo seria direcionado desta forma. Sai do polo norte e vai para o polo sul. Vou pegar outro instante de tempo. Suponha agora que a corrente chega no seu ponto máximo. Vamos ver como ficaria aqui o nosso campo resultante. Chegou aqui no campo máximo. Por que o campo resultante ficou nesta posição? Aqui no máximo, veja, eu não tenho variação de campo. O campo nem está crescendo, nem está diminuindo. Então, a corrente induzida nesse instante, nas minhas bobinas sombra, vai ser zero. Então, eu não tenho campo devido a essas bobinas. E aí, o campo resultante fica orientado desta forma. Vamos para mais um instante de tempo. E aí, a gente vai analisar o ponto específico da lei de Lenz. Veja. E agora? O sentido do campo, a direção dele, do campo principal, ainda é a mesma. Mas eu não estou preocupado com o sentido do campo. Eu estou preocupado com a variação do campo. A partir do ponto máximo, o meu fluxo ele está diminuindo. Então, a corrente induzida nas bobinas sombra, elas vão ser no sentido de produzir um fluxo que não deixa esse fluxo diminuir. Ou seja, da regra da mão direita, o fluxo ele está diminuindo nesse sentido. Então, a corrente vai ter que ser dada nesse sentido para produzir um campo nesse sentido, evitando com que este campo principal diminua, tanto na bobina sombra superior quanto na inferior. E aí, o que temos? Um fortalecimento do campo neste ponto e um fortalecimento de um campo neste ponto. O meu campo resultante ele vai ser deslocado, como apresentado aqui na figura. A corrente continua variando e vai passar pelo momento zero. Quando a corrente for zero, o fluxo é zero. Mas veja, ora, se o fluxo é zero e a corrente é zero, por que eu ainda tenho campo? Vamos interpretar de uma maneira simplificada aqui. Na bobina principal, ela é de fio fino e muitas espiras. E eu aplico uma corrente que produz um campo. Parte deste campo vai induzir uma corrente na bobina sombra. Só que a bobina sombra ela é de fio grosso e pouquíssimas espiras. Então, a reatância indutiva entre as duas bobinas são completamente diferentes. Então, a corrente principal vai estar defasada da corrente da bobina sombra. Elas têm defasagens diferentes. A bobina sombra vai estar mais atrasada em relação à bobina principal. Por isso, mesmo quando a corrente estiver passando pelo zero, eu ainda tenho corrente sendo induzida na bobina sombra, produzindo aqui um campo resultante nesta direção. Vale a pena destacar aqui, que ainda não comentei, veja que o módulo deste campo resultante ele é variável. O campo ele é girante, porém o seu módulo variável. Isso é muito importante destacarmos aqui. Continuando, o novo instante de tempo temos, veja, a partir de agora, a corrente na bobina principal inverteu seu sentido.
E agora a intensidade do campo está aumentando. Então, seguindo o mesmo raciocínio, qual vai ser o sentido da corrente na bobina sombra? De forma a criar um fluxo que opõe ao crescimento do campo principal. Neste caso, vai ser dado desta forma, nas duas bobinas. Veja, enfraqueceu o polo sombra aqui, enfraqueceu o polo sombra aqui, e qual ficou o sentido do campo resultante? Neste sentido. Aí então, novamente, a corrente vai passar pelo máximo negativo. Neste caso, não há variação de campo, então não temos aqui corrente induzida nas bobinas sombra. E por fim, a intensidade do campo volta a diminuir e a corrente tenta segurar essa diminuição do fluxo, criando um fluxo que segure aquele fluxo diminuindo. Então a corrente vai estar nesse sentido, fortalecendo o polo sombra neste ponto e o polo sombra neste ponto. O campo resultante fica nessa situação. Por fim, chegando aqui novamente no ponto zero, como a corrente da bobina sombra está mais atrasada que a corrente da bobina principal, ainda há um fluxo com intensidade bem menor sendo induzido aqui no entreferro da máquina. O campo resultante ficaria nesta posição. Então veja aí, numa animação bem simples, como ficaria o campo girante desta máquina. Vamos agora acrescentar o rotor desta máquina. Nós entendemos que o campo magnético ele sai do polo norte e vai para o polo sul. Só que eu preciso obrigá-lo a atravessar o rotor desta máquina. Ou seja, o que a gente fez? Eu abri o estator na parte de cima e abri o estator na parte de baixo. Mas quando olhamos essa máquina construída, veja o que temos nela. Veja, o estator desta máquina ele é fechado com o próprio material ferromagnético. Mas então, por que o fluxo ele insiste em passar pelo rotor desta máquina e não atravessa logo o material ferromagnético? Veja, qual que é a situação que temos aqui? Na verdade, os materiais elétricos têm uma propriedade de tendência direcional da magnetização do material. Não é foco aqui deste vídeo, mas para quem tem interesse, é chamado de anisotropia. E essa tendência ela é influenciada pelo sentido de laminação do material lá na sua fabricação. Ou seja, se o material foi laminado na direção do eixo X, ele abre, entre aspas, o caminho do fluxo nesse sentido e restringe o caminho do fluxo na direção do eixo Y. Temos aqui no estator dessa máquina essas ranhuras. Quando eu coloco essas ranhuras no próprio ferro da máquina, o campo ele vai encontrar dificuldade em atravessar no sentido do eixo Y, forçando este campo a atravessar, a entrar no rotor da máquina. Então, essas simples ranhuras fazem com que o campo magnético desvie deste caminho e vá para o rotor da máquina. Por óbvio, não é nada eficiente e há um fluxo disperso muito elevado. Porém, o motor fica bem mais barato, pois usa o mesmo material do estator e para sua aplicação não irá interferir na sua operação. Agora só falta fecharmos esta máquina. E o que suporta o rotor centralizado aqui no estator é justamente a sua tampa. Para isso a gente coloca o rolamento e aí acrescentamos a tampa da máquina. Então este é o motor de polos sombreados. Apesar das suas características de baixa eficiência, baixo torque, baixo fator de potência, para sua aplicação e devido ao seu custo, é um motor muito utilizado
em equipamentos domésticos. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula e bons estudos!